Irmãos, eu quero convidá-los, e mesmo que seja um culto de ceia e Páscoa, e eu gostaria muito de ministrar tudo que o Senhor colocou no meu coração, e eu não quero me ater ao tempo. Eu sei que talvez você esteja pensando, pastor, mas já é 9 horas, 9h20, e teve coral, e teve jovens, e teve teatro, e teve oferta. Quando que isso vai acabar? Irmãos, não ponha o teu coração no tempo, por favor. Aproveite esse momento. Me permita falar ao seu coração. Eu vou convidar você para nós abrirmos a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou pedir aos nossos companheiros de mesa se é possível colocar o texto ali na parede ou aqui na lousa, aqui no projetor, para que vocês possam ler comigo. Amém? Nós vamos ler alguns versículos e não gostaria de ler tanto, mas talvez seja necessário ler todos. Então, se você puder. Não vai ser possível projetar aqui. Não tem problema. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 26. Eu não costumo dar temas a pregações, mas eu confesso que depois de ontem, ao término da consagração ontem, essa palavra ficou muito forte no meu coração. Os irmãos que estavam na consagração lembram que eu finalizei com o Salmo 29, né? Onde o texto 1 e 2, do versículo 1 e do 2, dizia: dai a glória, dai homens poderosos, glórias a Deus. Lembra? Eu quero falar um pouquinho disso hoje. E o tema dessa pregação, se é que eu posso dar esse tema, chama-se Roubando a Glória de Deus. Versículo 26 diz assim: ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. E então mandou Joabe a mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade. E toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclamem sobre mim o meu nome, ou eles não aclamem sobre mim, sobre a cidade, o meu nome. Então ajuntou Davi todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, da cidade que levou e da cidade levou muito grande despojo. Amém? Pai eterno, fala aos nossos corações, e que a sua palavra seja revelada, Deus, aos teus servos. E permita, Deus, ser apenas um instrumento insignificante, e que não tenha condição alguma de reter nenhum tipo de glória, e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou perguntar quantos já conhecem essa história, porque eu acho muito difícil, não que eu estou dizendo que você não lê, pode até conhecer, mas eu acho muito difícil a gente lembrar dessa história. É uma história do povo de Israel, um momento de Davi, bem ímpar, bem particular. Provavelmente você não vai ver essa história na novela, tá? Porque é uma das histórias menos importantes. Mas, pastor, o que tem a ver essa história com o título dessa pregação, Roubando a Glória de Deus? Irmãos, eu pretendo voltar a esse texto ainda algumas vezes, mas assim, o texto conta que Joabe toma uma cidade, avança contra Rabá e vence. E ele poderia tranquilamente subjugar aquela cidade e se apossar dela. Mas Joabe, capitão da guerra, sabia que toda vez que um valente tomava uma cidade era normal que os cidadãos daquela cidade o considerassem o rei, porque ele tomou a coroa. Agora, aquele que venceu a batalha precisa ser
é possuidor daquela coroa. Mas Joabe tinha uma coisa, e talvez hoje eu vá fazer uma exortação, uma denúncia, uma crítica à igreja atual, à nossa igreja, à igreja do corpo de Cristo na terra. Porque Joabe fazia uma coisa que essa geração não faz. Joabe podia batalhar, podia vencer, mas a glória do rei dele ele não pegava. Veja como Joabe é íntegro. Joabe praticamente tinha subjugado a cidade. E quando ele estava para finalizar a guerra, ele disse: avisa Davi, que eu acabei de dominar essa cidade aqui. E manda ele pegar todo o povo de Israel e sitiar essa cidade, para que porventura, se eu tomá-la, eles não venham me considerar o herói e me tornar um rei. Porque essa glória não é minha. Não está escrito isso aqui. Mas ele queria dizer exatamente isso. Porque essa glória não é minha. Essa glória é sua. Eu represento você, Davi. Você é o rei. Eu não posso ficar com essa glória. E Davi então vem com o seu exército. Vem com toda a cidade, domina. E aí então é posta a coroa sobre quem? Sobre Davi. Irmãos, isso muito me preocupa. Porque quando eu olho para o cenário cristão no Brasil e no mundo, quando eu olho para os servos de Deus, pastores, pastoras, líderes, que estão à frente de igrejas e de ministérios no mundo, eu vejo muitas vezes alguns retendo alguma parte da glória que não deveria ser retida, da glória que não poderia ser segurada em nenhum momento por nenhum de nós, nem por mim, o pastor que vos fala, e nenhum outro tipo de pastor, maior que seja, ou por mais renome que tenha. Pastor, por quê? Porque o princípio bíblico é muito claro. A glória pertence a Deus e Ele não divide ela com ninguém. Mas quando eu paro de pensar na liderança, e até mesmo nas igrejas, quando eu paro de pensar que até a igreja, que era para ser a noiva de Cristo, hoje quer ser dona de uma glória que ela não tem. Porque por mais pura, por mais imaculada, por mais justa, por mais santa que a igreja seja, ela não pode deter nenhum tipo de glória, porque a glória que ela tem não é dela, a glória que ela tem é do noivo dela. E não é questão de machismo, irmãos. Talvez falar disso nessa geração, alguém diga assim, então é machismo. Não, não é questão disso. É porque ela era desprezada, ela não tinha valor. Vocês viram um teatro aqui? Ela era esse réu. Eu era esse réu. Você era esse réu. E você não tinha justificativa para nenhum tipo de pecado. Você não era inocente. Mas alguém te fez inocente e tomou o lugar de culpado. Agora o que eu vejo? Antigos culpados, antigos condenados, antigos julgados ao inferno e à morte, querendo agora que ele foi salvo, segurar alguma porção dessa glória. Estão se tornando ladrões da glória de Deus. Como eu disse, quando eu saio do cenário dos pastores e igreja, eu penso em você. Eu penso em mim. Não mais como pastor ou líder de uma igreja, representante do reino, de maneira nenhuma. Quando eu saio agora desse cenário, eu penso em mim e você.
Porventura nós também não somos, de alguma maneira, ou não temos, de alguma maneira, roubado a glória que não é nossa, mas é dele? E talvez você faça a pergunta de Malaquias 3:10, né? Perdão, 3. No que te roubamos, Senhor? E eu hoje, como Malaquias diga, ao invés de dizer nos dízimos e ofertas, diga na glória de Deus. Mas como estamos roubando, pastor? Como é que alguém pode roubar a glória de Deus, se a glória é dele? Veja, nenhuma criatura no mundo, nem sol, nem estrela, nada do que foi criado por Deus tem a ousadia de tentar ficar com alguma coisa da glória de Deus. Vocês lembram? Quando Jesus disse está consumado, o sol negou brilhar. Pode eu brilhar enquanto o meu Senhor está morrendo? Poderia eu ficar reluzindo enquanto Ele está apagando a lâmpada dele para salvar esse mundo? O sol então escolhe se escurecer. Mas nós, parecidos com um outro ser, que Isaías conta que tentou subir acima da alva, né? E colocar-se no lugar dele. E talvez esse sentimento exista em nós por incentivo exatamente dele, de tentar usurpar uma glória que não é nossa. De tentar roubar uma glória que não é nossa. Mas enfim, talvez você esteja pensando e dizendo, não está entendendo, pastor, porque eu não consigo identificar isso na minha vida. Me permita tentar te mostrar, e eu deixo para você avaliar se você realmente não está, ainda que pouco, mas roubando a glória que não é sua, mas de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 22, 21 e 22. Eu vou ler para que você possa compreender. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. No 23 ele diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda me é muito melhor, mas julgo ainda necessário, por amor de vós, ficar na carne. Você já pensou nisso? Que de repente, a maneira que você vive, o seu comportamento, o esforço pelo qual você vive e a sua satisfação de vida possa estar roubando a glória de Deus nela, na sua vida. Porque, irmãos, quando eu olho o apóstolo Paulo falando isso, eu vejo ele dizendo, olha, porque para mim morrer é ganho. Estar vivo para o apóstolo Paulo não tem muito lucro. O único lucro que tem é que se a igreja for beneficiada, se o povo for alcançado, se o evangelho for propagado, então viver para ele é útil. Tem algum lucro nisso. Agora, ele não tem dúvida. Da certeza dele, só há uma. Morrer é lucro, morrer é ganho. Morrer é a melhor das recompensas que eu tenho. Por quê? Porque ele entendia que morrer era estar com quem? Com o pai que morreu ou não? Rever os amigos que morreram ou não?
Rever a bisavó que morreu e ele gostava tanto, a nona? Não. Porque a morte para Paulo era uma passagem onde o colocaria face a face com o motivo da sua vida, com a razão da sua existência. Estar morto para Paulo não seria um problema, porque ele estaria exatamente diante de quem ele gostaria de estar, de quem ele andou a vida inteira. Ele estaria com o Cristo dele. E aqui, meus irmãos, entra uma preocupação no meu coração, porque esse Cristo não é amplamente exaltado em sua vida, nas suas satisfações de vida, é uma razão que me preocupa em que eu e você possamos talvez estar roubando a glória dele. Como assim, pastor Adriano? Eu explico. Para que eu não roube a glória de Deus, é necessário que eu tenha o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. E qual é o sentimento do apóstolo Paulo? É que, irmão Jonathan, a satisfação de vida de Paulo era Cristo. Não adiantava um emprego novo, um carro novo, um sucesso que eu e você imaginamos. A alegria do apóstolo Paulo era Cristo. Cristo era a verdadeira satisfação da vida de Paulo. De maneira que é nessa satisfação que eu pergunto a você, talvez você não tenha roubado a glória de Deus? Quando a sua satisfação não é plenamente Jesus, é plenamente outra coisa, ou é mais ou menos Jesus, mas é também outra coisa. Quando a sua vida não é satisfeita por completo, exatamente em quem se entregou por você. Eu anotei e eu quero ler. Cristo é amplamente exaltado em mim, quando eu tenho plena satisfação nele. De maneira que se eu tenho satisfação em algumas coisas, se a satisfação de existência que eu tenho é os meus filhos, é o meu marido, é o meu emprego, é o meu carro, eu estou deixando de dar a Deus a glória devida. E aí talvez eu esteja roubando essa glória por satisfação própria, ao invés de verdadeiramente fazer o que diz o Salmo 29. Dai glória a eles, homens poderosos, e vós, fortes de toda a terra, dai glória a ele. Nós cantamos aqui que a glória é dele. A minha preocupação, irmãos, é que cantar não é difícil, o difícil é viver isso. Eu vou ler mais uma frase para você, que é Filipenses 21, 22. Se você não consegue se satisfazer em Deus, você não consegue exaltar verdadeiramente a Cristo. Enquanto o seu coração e o meu coração não houver satisfação plena em Deus, você não está dando a Ele o verdadeiro louvor. Enquanto você precisa de coisas, de pessoas, de família, de dinheiro, de lugares para estar satisfeito, isso é sinônimo de que Cristo ainda não é suficiente para você. E isso pode ser um grande problema para a sua vida. Porque você talvez esteja deixando de dar glória a Ele, para dar glória àquelas coisas que você tem satisfação. Joabe não faria isso. Joabe até gostava de uma boa batalha. Joabe até gostava de uma boa luta. Dentre os generais que existiam no exército de Davi, Joabe era o mais hábil e o melhor. Mas uma coisa Joabe não queria: a glória que não pertencia a ele. A satisfação de Joabe e a história de Joabe e Davi
representa muito bem a história nossa e de Cristo, onde eu e você estamos aqui na terra, lutando, pregando o Evangelho, vivendo para a glória dele, ou era assim que deveríamos viver? E quando nós temos vitória, sabe o que nós fazemos? Apenas nos regozijamos nela e nos esquecemos de que nós não podemos nos coroar com ela, porque essa vitória não pertence a nós, essa vitória foi dada por Ele. Ele é o Senhor da glória. Agora presta atenção nessa história, irmãos. Davi pode ser o Senhor dessa glória, se ele não estava na batalha. Joabe sabia que a arma que ele estava não era dele, os soldados que o acompanhavam não era dele, as instrumentárias que ele usava não era dele, pertencia a um rei, tudo era do rei, a glória era do rei, a vitória era do rei, a batalha era do rei, qualquer coisa que acontecesse, deveria ser voltado para ele a glória. E Joabe, em um ato de extrema integridade, devolve a ele. Não fique escandalizado com a pregação dessa na Páscoa. Eu disse que talvez eu faria uma denúncia hoje. E o faço. A grande verdade é que em muitos púlpitos, a razão do culto à glória não é para ele. É para os pastores da igreja. Em muitas músicas que você chora e gosta, a razão da qual elas são cantadas em todas as rádios e chegou até você, não era para a glória dele. Era para ganhar dinheiro. Essas pessoas estão roubando da glória de Deus. Eu quero continuar um pouquinho. Eu e você, irmãos, podemos roubar a glória de Deus se nossa exaltação não estiver, se nossa, satisfação não estiver em exaltar plenamente a Jesus. 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2. Por favor, se você puder abrir. Olha o que diz. Também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia. Como em muita prova ou tribulação ou aflição, a tradução que vocês tiverem aí, houve abundância de alegria, e como a sua profunda pobreza, e mesmo em sua profunda pobreza, abundou em riqueza a sua generosidade. Sabe o que eu aprendo? Que Deus é exaltado e a glória de Deus é devolvida quando a verdadeira alegria dos nossos corações está em servir a Ele. Estar em dar a Ele o verdadeiro louvor. Independente da situação que nós estejamos. Independente do momento que estejamos vivendo, das crises, das aflições, porque o que eu vejo aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo está dizendo que fez conhecer a todos eles que o que aconteceu com as igrejas da Macedônia foi o seguinte, que mesmo diante de uma grande aflição, mesmo sendo uma igreja pobre, mesmo não tendo dinheiro, como nós somos, mesmo não tendo condições, e ainda passando por uma grande aflição, eles tinham uma alegria no coração deles, e essa alegria fazia brotar neles um desejo e uma generosidade que nós não conhecemos na nossa geração. Mesmo sendo uma igreja pobre, olha, que perto, a igreja da Macedônia, perto da igreja de Jerusalém, era a igreja mais pobre da época.
Mas quando houve perseguição em Jerusalém, foi esses pobres que mandou o mantimento para Jerusalém ser sustentado. Agora, eu pergunto para você, da onde vinha tanta alegria se havia tanta perseguição? Se Paulo está dizendo que havia uma missão sobre essa igreja, da onde vinha a verdadeira alegria que a Bíblia chega, quando a Bíblia quer chamar de alegria extrema, uma alegria exultante, ela chama de gozo. Da onde vinha esse gozo? O apóstolo Paulo explica, quando ele vai dizer algo a respeito da igreja. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de... uma igreja que está acostumada, presbítero Ricardo, em depender plenamente da graça de Deus, mesmo em meia aflição, o coração dela é generosa, não falta alegria, não falta fervor para cantar, porque ela não está ligada à circunstância que está vivendo, ela está satisfeita com o Cristo que deu a vida por ela. Porque aquele momento para ela não resolve nada. Paulo expressa muito bem o sentimento da igreja da Macedônia. Porque a breve e leve, momentânea, a tribulação do tempo presente, não é para se comparar com a glória que neles há de ser revelada. Então eu aprendo que a alegria é fundamental para se adorar a Cristo. O que você quer dizer com isso, pastor Adriano? Que eu posso até reconhecer que você possa estar vivendo um dia difícil. Eu posso até respeitar que você está passando por uma fase dura na sua vida, ou que você passou por um problema grave, ou uma circunstância que te abalou grandemente. Mas eu não posso aceitar, porque Deus não aceita, que você deixe de se alegrar com a salvação que Ele entregou a você. Porque se a sua aflição, se o seu momento de dor, se a circunstância que você está vivendo roubar a verdadeira alegria do seu coração, eu posso dizer para você, como homem de Deus, e servo de Deus, e profeta de Deus, que a sua satisfação não era Jesus. Era essa esperança que você tinha. Do carro, do filho, da família, do dinheiro, da viagem, de perder uns quilinhos. Vou fechar para vocês verem que eu perdi. Sabe o que eu aprendo? Que então a alegria é fundamental para adorar a Cristo. Então eu preciso, independente da circunstância, ter uma reserva de alegria no meu coração. Para que, independente do que eu esteja vivendo, eu não possa reter nem um pouco da glória que é dele. Porque se essa alegria vier a faltar, é sinal de que Cristo não é suficiente para mim. Lembra o que disse o nosso Cristo? Basta cada dia o teu mal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu. Você não, lembra de uma coisa, eu. Não é você, entendeu? Eu venci o mundo. E olha que maravilha. Ele não venceu por ele. Porque ele nem precisaria vir aqui para vencer. Ele venceu por mim e por você. Então eu gostaria de continuar dizendo para você que o amor, irmãos, dentro desse texto de 2 Coríntios 8:2, o amor é um transbordar de alegria em Deus. Olha o que acontece com essa igreja da Macedônia, com as igrejas da Macedônia. Mesmo vivendo perseguição e aflição, eles tinham um gozo tão gostoso na salvação que eles receberam.
eles tinham um gozo, uma alegria tão grande no reino que eles tinham ganhado, que aquilo que eles estavam vivendo não era impedimento para eles olharem para a aflição do outro e dizer assim: ah, você vem pedir ajuda para mim, você não sabe o que está acontecendo aqui. Não, pelo contrário, eles abriam a carteira, eles abriam as despensas, eles tinham generosidade. Eu estou passando aflição, mas eu tenho um pão e eu vou dividir com você. Porque eu tenho alegria em outras coisas. Eu tenho alegria no pão da vida. Eu tenho alegria no Senhor da glória. Eu preciso entender isso. Porque senão eu posso acabar me tornando um ladrão de glória no dia a dia da minha vida. Romanos 10, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha como nós podemos roubar a glória de Deus e não estarmos percebendo às vezes. E isso não nos torna inocentes, tá? Quando eu uso a minha mente de maneira errada, quando a minha mente não procura, quando o meu intelecto, quando as minhas faculdades mentais, ela não procura compreender Deus para então glorificá-lo, eu na verdade estou usando a minha inteligência, o meu intelecto, as faculdades mentais apenas, sabe para quê? Ganhar um bom salário, ter uma boa profissão, ganhar um título de renome, andar num carro bom, ter uma casa própria, ou ficar famoso por saber falar bem, ou ter um diploma na parede. O que eu vejo aqui, e eu aprendo algo maravilhoso com o apóstolo Paulo, é que zelo sem entendimento é impedimento de glória para Deus. Veja só, eu vou ler uma das frases que eu escrevi. O uso apropriado da mente é essencial para experimentarmos a satisfação em Deus. Lembra do povo de Israel? Mesmo Jesus vindo a ele, veio para os seus, mas o que era seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, e ainda bem que ele não era calvinista. Porque ele está dizendo assim: irmãos, o meu desejo, eu tenho vontade. Eu tenho desejo. Porque eu sou uma criatura de Deus volutiva, que tem vontade. E porque eu tenho vontade, o meu desejo e a minha oração, não só o meu desejo, o exercício da minha oração, quando eu penso em Israel, pelos meus compatriotas judeus, é que Deus os salve. Porque eles não estão salvos. É que Deus os salve. Eu quero que Deus os salve. Eu gasto tempo em oração para que Deus os salve. Porque eu reconheço que eles até são zelosos. Eu vejo a prática deles, eu vejo os cultos deles, eu vejo a celebração da Páscoa deles, eu vejo as festas deles, eu vejo o que eles participam, e eu participei muito tempo. Eu vejo a maneira como eles guardam o sábado, eu vejo as coisas que eles fazem. Mas eu vejo eles fazerem sem entendimento. Quando você faz algo para Deus, e tem muita gente fazendo isso, coisas para Deus sem entendimento, e acabam impedindo de
se impedindo ou impedindo-se de verdadeiramente dar glória a Deus. Porque não usa a sua mente, não usa sua razão para verdadeiramente dar a Ele a glória com entendimento. E Deus espera que a glória dEle venha para Ele com entendimento. Como que é, pastor Adriano, isso? É uma consciência real, verdadeira, atual, de que Ele é dono da glória. Hoje de manhã eu acordei com esse sentimento. Por isso estou pregando isso para vocês. Para minha sala, a primeira coisa que eu precisei fazer foi me lançar no meu sofá em choros, em glórias, em quebrantamento, mas eu fui subitamente tomado por um desejo de agradecer a Deus. A minha mente foi convencida pelo Espírito Santo de que Deus merecia glória por eu estar vivo, por eu ter nascido nesse dia, por Ele me deixar viver 41 anos. Ele é dono da glória, os anos são dEle, eu nasci para Ele, toda a glória é dEle. Enquanto eu glorificava Ele, Ele me trouxe à mente de que ao recém-nascido, os médicos e os enfermeiros quebraram costelas e braços e pernas minhas. E se meu pai não me tirasse do hospital, eu nem sairia de lá. Então ele dizia ao meu coração: a sua vida não está aí por estar. Você nasceu e está vivo para a minha glória. Não é seu aniversário, é minha glória, a sua existência. Se a gente não entende isso, se a gente apenas canta parabéns, se a gente apenas quer presente, se a gente apenas quer tomar cerveja, quer dançar, quer festejar, se a gente apenas quer vibrar com esse dia e não reconhece que o dono da vida, Ele pode soprar ela de você agora, você está roubando a glória que é dEle. Porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E agindo Ele, quem pode impedir? E se Ele disser, deu para você agora, você fica sentado nessa cadeira, e amanhã a gente faz o seu velório, porque essa noite nós vamos comer a Páscoa. E deixe os mortos enterrar os mortos, porque hoje nós estamos falando de alguém que morreu, mas está vivo. Digno de glória, digno de honra. Sabe, irmãos, é tão importante a mente compreender o que prega e o que crê, porque se ela faz sem entender, ela não está dando glória verdadeiramente a Deus. Se você faz parte de uma igreja como essa, mas você só dá aleluia, glória a Deus, você só vive emoção, você é um irmão e uma irmã sem entendimento. Você apenas vive a emoção do momento. Eu até reconheço em você algum zelo, como Paulo reconhece com os hebreus, com os judeus. Mas não há um entendimento de que a mão não é levantada porque o meu irmão do lado levanta. A mão é levantada porque tem alguém acima de mim, que é digno de glória, que é digno de honra, que é digno de louvor. Os meus lábios não se abrem porque o ministrante de louvor diz, canta, tem alguém aí? Não, tem alguém aqui, porque tem alguém lá que morreu por mim e deu a vida por mim, e a Ele a glória, e a Ele a honra, e a Ele o louvor. Eu preciso entender isso, porque senão eu posso estar me tornando um ladrão de glória, um roubador da glória. E tem muitas igrejas, e muitos irmãos, no Brasil e no mundo, que infelizmente não sabem dar a verdadeira glória a Deus, porque também sofrem de uma doença, que toma conta de muitas igrejas. É a ausência de uma doutrina verdadeiramente sã e justa. É o abandono das doutrinas, das verdadeiras sãs doutrinas que os nossos apóstolos, os únicos apóstolos, os apóstolos de Cristo deixaram para nós. Porque veja, irmãos,
uma doutrina correta, uma doutrina santa, ela serve para termos uma maior satisfação em Deus. Então, quando uma igreja ensina que qualquer coisa é glória, que tudo é glória, que você pode fazer o que você quiser com a glória, que em tudo que você fizer é glória, essa igreja não está te ensinando e doutrinando você a verdadeiramente tributar a Ele a glória que é devida. Essa igreja está ensinando, ainda que de maneira disfarçada, o hedonismo em seus corações, onde o homem é o centro do culto, onde o homem tem valor no culto, onde a satisfação do homem é a única coisa que importa. Vamos tocar o que os irmãos gostam, porque quando a gente toca esse, os irmãos choram. Quer chorar? Vai no velório. Agora, quer chorar para Deus? Vem numa igreja. E permita que o Espírito Santo quebrante o seu coração. Uma doutrina errada pode impedir a gente de ter verdadeira satisfação em Deus. E porque essa doutrina é errada, às vezes, nós não aprendemos a verdadeiramente dar glória a Deus, porque não temos mestres e pastores que nos ensinem a verdadeira doutrina. Quer ver um exemplo? Para você não dizer que essa pregação em nenhum momento entrou na ceia ou na Páscoa, vamos abrir 1 Coríntios 11, 27. E eu prometo que eu encerro por aqui com mais 2 ou 3 comentários ou frases. Veja como o entendimento é importante. Versículo 27, fala da cerimônia da ceia, né? Paulo exortando a igreja de Corinto. Portanto, qualquer que comer este pão que vocês estão vendo na mesa, e beber este cálice que vocês estão vendo na mesa, ou que vocês vão servir-se daqui a pouco, ou o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Quantas pessoas eu conheço na carreira da fé, de quantos tipos de igrejas eu já ouvi falar, de que estavam saindo de casa, preparado para ir para a ceia, era domingo, um dia de ceia, mensal ou anual, e de repente, a mulher atrasou, ele ficou bravo, aí os dois brigaram, e ele disse, eu não vou mais tomar ceia, porque agora você me fez pecar. E agora que eu estou em pecado, como é que eu posso ir para a ceia? Porque eu já agora não sou mais digno de estar na mesa, porque eu estou em pecado. E dignamente aqui, irmãos, não tem nada a ver com pecado. Nunca teve. Mas quantos anos foram ensinado isso nas igrejas? Quantas igrejas vocês já viram que a ceia vai passando e pula um irmãozinho, porque, não, esse aqui está de disciplina. E dignamente, irmãos, não tem nada a ver com o meu pecado, o seu pecado. E dignamente aqui é advérbio de modo, é a maneira que era feita, era o tipo de reverência que é dado ao ato, e não uma posição ou a capacidade do que participa. Porque indigno, todos nós somos, ninguém aqui é santo, todos somos pecadores. E se alguém aqui pudesse tomar porque não peca, ninguém tomaria. Esses pães aqui não seriam repartidos. E esses sucos de uvas não seriam bebidos. Porque se fosse pela sua capacidade ou pela sua dignidade, eu digo uma coisa nova para você: você não merece. O que torna a pessoa indigna da mesa não é o pecado que ela comete, porque qualquer que seja, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. O que impede você de participar
É a irreverência, é a falta de respeito. O que a igreja de Corinto fazia era tratar o vinho como se fosse qualquer coisa, era tratar o pão como se fosse qualquer coisa. Era falta de reverência, e isso fazia com que Paulo precisasse exortar eles e trazer para eles uma sentença espiritual e uma advertência a todos nós. Aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Veja, para você entender como glória tem a ver com entendimento. Não dá para você achar que você vai dar glória para Deus se você não tem entendimento do que é glória, do que é devolver a Ele glória. Quer ver uma coisa interessante? Eu comentei ontem e disse que falava disso qualquer hora. E eu termino também. Você sabe a diferença entre misericórdia e graça? É assim, ó. A misericórdia, eu preciso dela, porque é ela que impede que eu receba o que eu mereço. Olha por que você precisa de misericórdia. Porque se Deus não tiver misericórdia de você, Ele te consome. O seu pecado te consome. Você morre quando você tem um ato que você de repente esteja pecando. Eu preciso da misericórdia. Porque a misericórdia me impede de receber o que eu mereço. E o que eu mereço? A morte. O salário do pecado é a morte. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É por isso que eu não sou consumido. Porque Deus tem misericórdia de mim. Agora o que a gente vai fazer aqui é graça. E o que é graça, pastora Adriana? Graça é o que eu preciso para receber o que eu não mereço. Porque eu não mereço a ceia, eu não mereço a salvação, eu não mereço o dom, eu não mereço pregar o evangelho, eu não mereço fazer parte de uma igreja, eu não mereço ser chamado filho de Deus. E a graça é que faz isso. Eu sou filho de Deus sem merecer. Eu não fiz nada por isso. Eu não sou digno de comer um pão, de beber o vinho que representa o sangue e o corpo dele. E quem permite isso é a graça. Que Deus abençoe vocês. Eu espero sinceramente que essa palavra chegue ao seu entendimento. Mas como eu disse na manhã com Deus, eu espero que aconteça com vocês o que acontece comigo. Que é o que o John Edwards diz de maneira muito simples. É que vocês tenham as 3 coisas que me levam a pregar a palavra. Uma mente iluminada, um coração aquecido, e uma vontade movida por Deus e não por mim. São essas coisas que me faz trazer essa palavra hoje. É quando eu acordo e a minha mente é iluminada pela palavra de Deus e o entendimento é aberto ao meu coração. É quando o meu coração queima porque eu descubro que não é a minha inteligência que me faria entender o que eu estou pregando. É a graça. Deus, é o Espírito que está sobre mim e que me deu o Espírito para profetizar sobre vocês. E é um mover sobrenatural que me dá essa ousadia de, num dia de Páscoa, trazer uma exortação, uma denúncia, mas uma grande notícia, é que você é alvo da graça de Deus. E é por isso que hoje eu posso dizer, vem para a mesa, vem ceiar. O mestre chama, vem ceiar. Porque você merece? Não.
porque a graça te chama, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te louvo. Eu te glorifico, Pai. Eu te exalto. Toda glória, Senhor. Toda honra, Pai. Seja totalmente sua, somente sua, exclusivamente sua, prioritariamente sua, excelentemente sua. Porque nós não queremos o que é teu. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Sua misericórdia e sua graça. É ela que nós queremos, Senhor Deus. Recebe toda a glória. Recebe toda a honra. E como diz o pastor Walter, dizia o pastor Walter, ao Senhor glórias. Ao Senhor glórias. E ao Senhor glórias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.